Olá pessoal, eu sou o professor Juni do Seminário Ilha Cristã e hoje nós estamos aqui para uma videoaula. Essa se refere à matéria de introdução bíblica e é a aula de número 1, se refere à introdução aos capítulos 1, 2 e 3 do seu manual de introdução bíblica, Manual Ilha Cristã. Amém? Abra aí na introdução, vocês que vão me acompanhar. Começa perguntando quem é o autor da Bíblia. O que é a Bíblia? São duas perguntinhas essenciais, interessantes, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus dirigida à humanidade, contendo o resumo da sua vontade, a vontade de Deus, tá? Para a salvação dos pecadores, para a salvação de todo aquele que nele crê, né? E dos pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? Então, introdução bíblica é um estudo auxiliar e introdutório acerca da Bíblia. Não é introdução ao curso, é introdução bíblica, a matéria Bíblia, tá? A Bíblia como livro. Então, ela analisa a história da Bíblia, né, a introdução bíblica, manuseio, né, eficiente e prático da Bíblia, a sua estrutura interna, informações sobre os originais que foram, né, que produziu a Bíblia, os manuscritos que são os mais antigos, né, desde os originais, porque a Bíblia é muito antes da imprensa, não tinha material impresso quando foi escrita a Bíblia, né? A imprensa só foi inventada em torno de 1500. Então, a Bíblia já tinha muito tempo que já tinha sido terminada quando isso nós vamos ver mais na frente, né? A sua história, a história da Bíblia e da sua, né, do seu povo e das suas coisas, as traduções, as diversas traduções, as versões que temos, a sua preservação, o conteúdo espiritual também, e tudo mais que diga respeito a ela como livro de Deus, tá? Então tudo isso faz parte da matéria introdução bíblica. Na página 12, né, diz que quando ela é estudada separadamente, a Bíblia, quando é estudada separadamente, né, a introdução bíblica, é matéria e recebe o nome de introdução bíblica. Se ela for incluída na teologia sistemática, um pouco mais avançado, tá? E muitas escolas fazem, ela chama bibliologia, tá? Bibliologia. A bibliologia é a introdução bíblica um pouco mais avançada e colocada junto com outras matérias que é de teologia sistemática, tá? A teologia sistemática inclui várias matérias e uma delas é bibliologia e vários seminários, várias faculdades utilizam isso daí, tá? Tudo bem, vamos lá ao capítulo 1, né, do seu manual aí, na página 13, a estrutura interna da Bíblia, a sua estrutura. A Bíblia se divide em duas partes principais, que é o Antigo Testamento, nós vamos chamar de AT, o Antigo Testamento, e Novo Testamento, NT. Então a primeira parte é o Antigo Testamento, o AT, a segunda parte é o NT, é o Novo Testamento, tá? Então vamos ler, analisar, compreender, interpretar essas partes aí separadamente, tá? Então vamos para a primeira parte, estrutura do Antigo Testamento. Bom, isso vem das escrituras hebraicas, tá? Essa estrutura do Antigo Testamento. Os judeus, os hebreus não têm o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma parte da Bíblia, a parte da igreja, que vem depois de Jesus, né? O que eles utilizam lá, a maior parte, né, o judaísmo, principalmente como religião, utilizam só a parte do Antigo Testamento, que é a escritura, chamada Escritura dos Hebreus, depois eu explico melhor para vocês, tá? Na escritura hebraica, nos escritos hebraicos, tem somente 24 livros, com apenas 3 divisões. Tem 24 livros com 3 divisões. Nós utilizamos uma estrutura diferente, mas não tem um texto diferente. O mesmo Antigo Testamento que tem na nossa Bíblia tem na escritura hebraica, tem no livro dos Hebreus,
tá? A diferença é que o arranjo, né, a estrutura dos hebreus é diferente da nossa, né? Alguns livros são incluídos, um junto com o outro, né? E alguns livros que são juntados, no nosso caso, por exemplo, tem primeiro, Crônicas, segundo Crônicas, né? Esses livros que são numerados, primeiro Reis, segundo Reis, eles são um livro só na estrutura dos hebreus, tá? No nosso, eles são bem separadinhos, né? Mas é os mesmos livros, tem o mesmo conteúdo ali, tá? Tendo a nossa Bíblia tem 39 e a Bíblia hebraica, Antigo Testamento, somente 24 livros, tá? Ela é dividida lá no hebraico, né? Nos hebreus, ela é dividida em três porcentagens. Você pega o livro e divide essa parte, juntando os 24 livros do Antigo Testamento. A primeira parte é a lei, chamada lá por eles de Torá, e tem 5 livros, né? Os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? E segunda parte, são 3 partes, tá? Primeira parte é a lei, ou Torá. Segunda parte, os profetas, também chamada de Nevi'im, no hebraico, tá? E são 8 livros, tá? Primeiro Josué, Juízes, Samuel, Reis, aqueles livros que vêm logo a seguir ali, tá? E os profetas, né? Os profetas conhecidos também ali é o Nevi'im, ou profetas, tá? Primeiro a lei, depois os profetas, está incluído nesses profetas Josué, Juiz, Samuel, esses aí todos estão incluídos lá na estrutura hebraica nos profetas, tá? E aqueles outros conhecidos depois, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, tá? Da última parte, os escritos, ou agiógrafa, tá? Lei, primeira parte, profetas, segunda parte, escritos, terceira parte, tá? Também esse escritos é chamado de Ketubim, tá? Profetas, Nevi'im, escritos Ketubim, tá? Do hebraico também. Esse tem 11 livros, no deles tem ali, os livros poéticos que nós chamamos aqui, mais ou menos, né? Que tem alguns que não são dos nossos livros poéticos. Salmo, Provérbio, Jó, Cântico, tá? Lamentações e os livros poéticos com adições aqui, tá? Mas também inclui Crônicas, Neemias, alguns que não incluímos nos nossos. Nas edições católicas, o Antigo Testamento se compõe de 46 livros. Olha, vamos revisar. Na escritura hebraica, o Antigo Testamento tem 24 livros, tá? Dividido em 3 partes. Esses 24 livros são os mesmos que nós utilizamos nas igrejas evangélicas, nas igrejas de um modo geral. Já o Antigo Testamento católico tem 46 livros, porque inclui aí 7 livros apócrifos. O nosso tem 39, deles tem 46, tá? Porque os católicos incluíram, na escritura deles, não vamos ver mais na frente, tá? 7 livros chamados de livros apócrifos, que não tem na literatura hebraica, não tem na literatura evangélica, cristã e etc. Tá? Somente nas Bíblias de edições católicas. Tá? Nas edições evangélicas, que nós utilizamos, né, nosso seminário evangélico, tá? Temos os 39 livros que eu já falei para vocês, não inclui os apócrifos, tem o mesmo conteúdo da escritura hebraica com 4 divisões. Assim, nas edições católicas, o conteúdo do Antigo Testamento é o mesmo que tem na escritura hebraica e na escritura evangélica. A diferença está nos 7 livros adicionais e algumas adições colocadas aí em alguns livros que já tinham lá. O livro de Daniel, por exemplo, nós vamos ver aí as diferenças. Tá? Depois vem a lei ou Pentateuco, que são 5 livros. Tá? Na edição evangélica, né? Nós temos a lei, o Pentateuco, que são 5 livros, tá? Do mesmo jeito da edição hebraica, tá? E livros históricos, né? Que são 12 livros, que é Josué, Juízo, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, né? Crônicas, 1 e 2, Esdras, Neemias e Esther, tá? Esses são os livros de história, tá?
que são, nós chamamos de livros históricos. Tem 12 livros. Daí vem os poéticos, né, que eu me referi. Na edição evangélica, nós temos os livros poéticos, que são 5 livros, né? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois vem os profetas, né? Ou profecia, ou livros proféticos, que são 17 livros. São os 12 profetas menores, né? Que são os pequenos escritos, não são menores em importância, não são menores em tamanho, são menores em tamanho do livro, né? De quantidade de escrita no livro, tá? E os 5 grandes profetas, que são o Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá? E os profetas menores são 12, né? Também. A expressão maiores e menores, então, não se refere aos profetas, a importância ou coisa desse tipo, tá? Ou autenticidade ou coisa desse tipo. Então, a mensagem é a mesma mensagem, é de Deus, são livros considerados canônicos, nós vamos ver ali mais na frente, tá? E foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as suas profecias aí com a autoridade de Deus, todos eles. Bom, na página 15, nós vamos ver a estrutura do Novo Testamento, tá? As escrituras hebraicas, né, dos judeus, não contém o Novo Testamento, como eu disse para vocês. Porque a maioria dos judeus, principalmente os judaístas, né, que é uma religião, inclusive, não acreditam em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, né? E que o filho de Maria, de Nazaré ali, que nasceu em Belém, não creem que seja o Messias prometido. Eles ainda esperam o Messias, tá? E nós vamos ver no decorrer do curso que o próprio Jesus descreveu ele como o Messias enviado de Deus, aquele que eles deveriam ter recebido, tá? Por causa disso, continua então esperando esse Messias, né, a chegada dele, para restaurar o trono de Davi e reinar sobre eles eternamente. Então eles aguardam isso aí. O Novo Testamento, então, das edições cristãs, aí todas as edições cristãs, incluindo as católicas, tem esses livros aí, tá? São 27 livros, tá? Dividido em 4 grupos, tá? Em quase todas as edições não judaicas, né? Conforme a Vulgata, né, que é a mais antiga, a Vulgata é uma das versões, tá? A Vulgata vem do latim, o latim era a língua dos romanos, tá? E por conta disso, né, teve muita força o latim no início, e uma das primeiras versões traduzidas do original foi essa Vulgata, tá? É a mais antiga que chegou a nós, né? Ela tem lá, na Vulgata veio essa estrutura que a gente utiliza até hoje, tá? Que é a biografia ou evangelhos, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e história da igreja, tá? Que é Atos dos Apóstolos, epístolas ou cartas, né? Epístola e carta é a mesma coisa, a palavra epístola significa cartas, né? Ou ainda doutrina, alguns chamam de doutrina. Epístola, carta e doutrina é a mesma coisa, são 21 livros, tá? 4 evangelhos, um livro histórico, e 21, né, livros, né, 9 eclesiásticas, né, epístolas eclesiásticas enviadas à igreja e tal, e 7 cartas gerais e por aí vai. Então essas cartas diversas são 21 no Novo Testamento. E por último, o livro chamado de Revelação ou Profecia, que é o Apocalipse. Somando 21 mais 1 mais 1 mais 4, 27 livros ao todo no Novo Testamento. Tá? Essa é a estrutura básica do Novo Testamento, e essa concordam as edições cristãs, incluído os cristãos católicos também. Tá? Tudo bem. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento, essa parte é importante. Eu estou no finalzinho da página 16, tá? Do seu manual. De vez em quando eu falo a página para vocês se situarem aí. O Antigo Testamento, então, é a Bíblia do Pai, Deus, para os judeus. E o Novo Testamento é a Bíblia grega, foi escrito em grego, a Bíblia, o Novo Testamento, de Cristo para a igreja. Tá? Então, o Antigo Testamento foi o Pai, Deus, escrevendo para os judeus, né? Para os hebreus. Né? Os judeus talvez não seja o termo mais correto, porque
Judeus são os filhos de Judá, isso eram 12 filhos, tá? Então, hebreus aí, né? Ou judeus, que eles são chamados de judeus, sim. Tá? Então, o Novo Testamento é a Bíblia grega, né? A Bíblia escrita em grego, tá? O Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego, tá? Para a igreja, e destinada, escrita, enviada para a igreja, tá? Em regra geral, o Antigo Testamento não foi dirigido à igreja, mas a Israel. Tem algumas informações que se referem, né, que serve para todo mundo, não é só para esse ou para aquele, né? Mas de forma geral, em linhas bem gerais, ela foi escrita assim, tá? Então, também foi dirigida primeiro às profecias messiânicas, segundo, todos os textos que estejam repetidos no Novo Testamento, né? As profecias messiânicas são para o povo judeu, para que eles pudessem esperar o Messias, né? Então, ali o Pai escrevendo para os hebreus, para que eles esperassem o Messias. Então, as profecias messiânicas. E os textos, vários textos que estão repetidos no Novo Testamento, tá? Bom, palavras como salvação, perdão, expiação, sacrifício, sacerdócio, ministério e outras não podem ser entendidas corretamente no Novo Testamento sem uma visão dada, uma previsão dada no Antigo Testamento. Então você não entenderia, eu não entenderia a palavra expiação, por exemplo, se não fosse o Velho Testamento, e essa palavra tem no Novo Testamento, tá? E vários outros termos, tá? Técnico-teológico, né? São utilizados aí no Novo Testamento, que precisa de um esclarecimento, uma previsão dada no Antigo Testamento. Então é importante a relação AT-NT, tá? O NT não pode ser explicado, entendido, compreendido corretamente sem o AT, tá? É porque também já vi pessoas falar que nem precisa de Antigo Testamento, porque Antigo precisa sim, tá? Eles têm uma relação muito estreita, os dois. Ele precisa entender a Bíblia toda. A primeira parte, Antigo Testamento, e a segunda parte, Novo Testamento, e fazer a aplicação correta disso. Não se pode compreender bem e nem entender, nem estudar bem o Antigo Testamento o Novo Testamento sem estudar o Antigo Testamento, é uma afirmação, tá bom? Vamos para o capítulo de número 2, dando continuidade. Bom, aí temos o cânon sagrado, ou escrituras canônicas, tá? Nós temos aí a coleção de livros, é chamado cânon, tá? A coleção de livros, os 66 livros, somando aí 27 mais 39 Antigo Testamento, 27 Novo Testamento, somando 66 livros, tá? São os livros considerados, né, revelados por Deus, conhecido pelo nome de Bíblia Sagrada, e eles fazem parte de um cânon, faz parte de uma canonização, tá? Esse cânon aí, o que quer dizer esse cânon, né? A definição de cânon, né? Cânon da Bíblia Sagrada, não é das outras Bíblias, embora se trate do Antigo Testamento em hebraico, a palavra cânon vem do grego canon, tá? E significa regra ou norma, tá? Uma medida fixa, uma vara de medir, igual no português, tem palavra que tem vários significados, né? Significa regra, significa vara de medir, significa uma medida fixa, tá? Limites territoriais, um padrão, né? Um padrão, eu coloco um padrão, uma coisa, cânon significa tanto uma coisa quanto outra aí, tá? De um modo geral. Então, o cânon é uma forma de validar uma regra, um padrão que valida aqueles 66 livros para fazer parte da Bíblia. Nada mais é do que uma regra, tá? Um padrão que foi estabelecido para que um livro constasse na Bíblia. Houve no passado muitas tentativas de se inserir mais livros não oficiais, não
não inspirado, né, por Deus no meio dos livros sagrados. Inclusive, temos na Bíblia Católica 7 livros que foram inseridos no meio desse e que nenhum deles consegue satisfazer aí a regra, tá? Os livros inspirados por Deus, então, são canônicos, em oposição aos livros não inspirados que nós chamamos de apócrifos, livros apócrifos. Lembrando que os livros apócrifos, eles têm uma importância, sua importância histórica, mas não podemos classificá-los como livros inspirados por Deus. A inspiração de Deus depende de regras. Essas regras, esse cânon, tá? Foi pré-estabelecido e alguns livros que foram colocados, que tentaram colocar, e outros que foram colocados em outras versões, não foram aceitos na Bíblia hebraica e nem na Bíblia evangélica por não se enquadrar nessas regras, tá? Sobre os livros apócrifos, na página 23, tem um detalhamento deles aí. O termo apócrifo foi também do grego, né, transliterado, né, apócrifos, quase a pronúncia mesma, só a grafia que tem o K e o PH, né, do grego, significa oculto, secreto, né, escondido, longe da vista. Essa palavra é citada 3 vezes no Novo Testamento, tá, em Marcos, em Lucas e em Colossenses, né, depois vocês dão uma olhada aí, né, se você comparar com as Bíblias originais, né, gregas, né, com o texto original grego, vocês vão achar essa palavra apócrifos aí nesses 3 locais, tá? E veio a significar, com a evolução semântica, né, com a mudança aí de vocabulário, esse apócrifo passou a significar livro espúrio, não inspirado por Deus, em oposição aos livros canônicos, tá? Exatamente em oposição aos livros canônicos. Então, temos os canônicos, que são os inspirados por Deus. Os não canônicos, que não são inspirados por Deus, são chamados de apócrifos, tá? Esses livros, via de regra, aqueles que estão lá na Bíblia Católica, por exemplo, todos eles foram produzidos no período interbíblico, um período que houve aí de mais ou menos 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Nesse período, no meio aí, entre o Antigo e o Novo Testamento, foram produzidos esses livros aí, tá? Eles, naquele tempo do silêncio de Deus, né? Foram mais ou menos 400 anos, né? Durante os dois ali, entre os dois testamentos, né? Todos esses livros foram escritos naquele período, né, e podem ser considerados como livros históricos importantes para a investigação, mas não são a mensagem divina, não são aprovados como livros canônicos, tá? Os apócrifos, que foi oficializado pelos católicos, né, no Concílio de Trento, em 1545. 1545 é a época da Reforma Luterana, tá? A época de Martinho Lutero. Nesse tempo, né, havia ali uma disputa muito grande, porque Martinho Lutero apontou os erros da Igreja Católica que vinha acontecendo naquele tempo, que era só uma igreja, né, e a igreja original, que ela estava cometendo vários erros, e Lutero pontuou 95 erros que a igreja estava cometendo. E aí começou um movimento de reforma. Naquele tempo, não foi só Lutero, né, os reformadores apontaram isso, e aí a igreja reagiu, né, colocando aí, aprovando nesse concílio, nessa reunião, nessa Assembleia Geral, colocando esses livros, né, esses 7 livros no Antigo Testamento. E tem um motivo, né, porque nas acusações dos reformadores incluía que a igreja tinha práticas antibíblicas, várias coisas que praticavam que não era bíblico, que não tinha o apoio da Bíblia, né? E nesses livros, interessante que nesses 7 livros tem citações dessas práticas. Eu vou citar só uma, né? A oração aos mortos, né? Na Bíblia toda não fala sobre a oração dos mortos, né? Para os mortos, né? Orar pelos mortos.
Pois é, num desses livros aí tem, né, essa prática. Então, eles foram colocados para justificar a doutrina que estavam naquelas 95 teses que foram levantadas pelos reformadores, né, para acusar a igreja de estar fazendo coisas antibíblicas. Tá? Então, isso foi naquela época. Veja que era, né, era um movimento de contra-reforma que a igreja fez, incluindo isso aí naquele concílio lá. Além desses alguns outros acréscimos, além desses 7 livros, foram colocados aí em alguns textos, tá? Textos da Bíblia, tá? Teve acréscimo no livro de Esther, teve acréscimo no livro de Daniel, né? Está na página 24, tá? E esses acréscimos aí são somados, são considerados como apócrifos também. Porque o original livro de Daniel, o original livro de Esther, vai até naquele ponto ali. Dali para frente eles colocaram, acrescentaram escritos, história, coisas lá de outros períodos. Tá? Que também foi rejeitado, não passou no teste do canônico. Tá? Muito bem, vamos para o capítulo 3, né? O cânon do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito num período de 44 anos, tá? Entre 1 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses foi a primeira carta das que estão na Bíblia escrita por Paulo, tá? Entre os anos 49 e o ano 52. E o Apocalipse, o último redigido por João em 96, né? No ano 96 DC, depois era cristão. Tá? Eu vou falar sobre essas nomenclaturas mais na frente também, tá? Nesse mesmo material. Tá? As 13 epístolas de Paulo foram escritas entre 49 e 67, que é o período onde ele começou a escrever até o seu final, tá? O final da sua vida. Sendo 1 Tessalonicenses a primeira e 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, foi a última a ser escrita por Paulo. Tá? A disposição dos 27 livros, né, nas várias edições publicadas no Brasil, vem da Vulgata. Né? Lembra que a Vulgata é a edição mais antiga, tá? E essa estrutura foi herdada da Vulgata e não está em ordem cronológica. Por isso que 1 Tessalonicenses é a primeira carta aí, tá? Tá fora de ordem lá, de ordem cronológica, tá? Não foi colocado na ordem que estava na Vulgata lá, que apareceu na versão latim, tá? A forma completa, né, é o reconhecimento do Novo Testamento, porém demorou muito mais, principalmente por causa de escritos que apareceram pós-apostólicos, né, depois do tempo dos apóstolos, a partir do século II, né, que apareceram muitos, com doutrinas duvidosas e alguns absurdos doutrinários, e tentaram colocar isso no meio também da Bíblia. Tá? Lembra que em 1500, né, já no século XVI, é que foi introduzido os 7 livros que tinham sido produzidos lá antes de Cristo, os 400 anos antes de Jesus. Tá? Mas muitos outros foram escritos aí depois do ano 100, né, no segundo século, que também queriam colocar aí para invalidar ou para negar doutrinas bíblicas, ou para uma artimanha diabólica para tentar invalidar ou menosprezar desculpe, o texto bíblico. Tá? Muitas tentativas foram feitas durante vários séculos de acontecer isso aqui. Tá? Então, a forma completa e o reconhecimento do cânon completo, né, desses 27 livros, né, demorou muito por causa disso. Tá? A conclusão somente se deu, né, no terceiro concílio de Cartago, no ano 397 depois de Cristo. Tá? Nesse concílio, a igreja já estava estabilizada, porque até passou um período de grandes perseguições aí pelos imperadores romanos, mas em 397 isso já tinha mudado, né? A igreja já tinha sido reconhecida pelo Império Romano, né? Ela já tinha sido inclusive declarada a religião oficial do Império Romano, né? E aí a cristianização do Império e a consequente paganização do sistema eclesiástico
ocorreu a partir do ano 306, né, com a conversão do imperador Constantino, que foi quem uniu a igreja com o império, né, com a política. Tá? Nesse tempo, o cristianismo passava pelo processo de intervenção do Estado antes, né, e o Império Romano estava dividido em 5 grandes centros. Tá? O primeiro deles era em Roma, o segundo, né, o grande maior, era em Constantinopla, né, na divisa da Ásia e da Europa, né, na beira do Bósforo ali, que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Tá? Mas tinha outros centros romanos, né, que era em Antioquia da Síria, né, tinha 2 Antioquias, acho que tinha até mais, né, mas 2 eram mais famosas, Jerusalém, na Judéia, né, e Alexandria, era um centro importante romano ali em Alexandria, que era a capital do Egito na época. Quando seus bispos, né, os bispos de Roma, receberam o título de patriarca por influência do crescimento na prática do episcopado. Tá? A tendência era que Roma, que era a sede né, do Império Ocidental, né, tinha a sede do Império Ocidental, que era em Roma, e a sede do Império Oriental, que era em Constantinopla. A Constantinopla, que depois foi conquistada, passou a se chamar Bizâncio, né, e hoje ela se chama Istambul, né, e a capital da Turquia é o mesmo lugar. Tá? Constantinopla era do lado europeu, tá? O Rio, hoje Istambul tem dos 2 lados, né? Tem uma parte da cidade do lado asiático e outra parte do lado europeu. Tá? Muito bem. Constantinopla, então, era a sede oriental e assumiu a liderança da cristandade, o que fato aconteceu, e Roma é até hoje o centro do catolicismo. Né? Roma e Constantinopla tiveram uma disputa aí pela sede do catolicismo. Né? Teve uma disputa acirrada, inclusive, porque tinha os bispos de Roma e os bispos de Constantinopla. Tá? E isso virou ali uma batalha entre eles para decidir quem é que era, né, onde é que seria o centro da igreja católica. Tá? Porque aqui nesse tempo aí, né, 300 e pouco, né, era só a igreja católica, era só uma igreja, né, que depois foi chamada de igreja católica, né, é a igreja do Senhor Jesus, que tá, é a mesma igreja. A igreja evangélica, a igreja protestante, só aparecem depois do ano 1500, né, na reforma protestante. Tá? E aí com os erros, os desmandos, as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja, houve então essa mudança aí. Tá? Junto com isso, né, conta que as próprias atitudes de Constantino, né, que influenciava os cristãos, Constantino era imperador, influenciava os cristãos, dava pitaco na igreja, falava